Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Como se estivesse falando sozinho, sem resposta, sem sentir a presença de Deus. Muitas pessoas vivem essa frustração sem saber que Jesus revelou um segredo poderoso sobre a oração no Espírito, mas poucos conhecem. E esse segredo pode ser o que está faltando para transformar completamente sua vida de oração. O problema é que muitos oram sem entender como funciona o mundo espiritual. Pensam que basta repetir palavras bonitas ou pedir algo a Deus para que a resposta chegue imediatamente. Mas Jesus nos mostrou que existe um nível mais profundo de oração, um caminho que conecta diretamente ao coração do Pai. E quando você descobre esse caminho, sua oração nunca mais será a mesma. A verdade é que nem todas as orações têm o mesmo impacto. Há orações que movem os céus, enquanto outras parecem vazias e sem efeito. Por quê? Porque existe uma diferença entre orar na carne e orar no Espírito. Quando você aprende a orar no Espírito, sua fé se fortalece, as respostas chegam mais rápido e você experimenta o poder sobrenatural de Deus. Mas o que isso realmente significa? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é quem nos ajuda a orar corretamente. Em Romanos 8:26 está escrito: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existe um nível de oração onde o próprio Deus ora através de você, alinhando sua oração à vontade dele e acelerando as respostas. Se você tem orado sem ver resultados, sem sentir que sua oração faz diferença, então este é o momento de aprender o que Jesus ensinou sobre a verdadeira oração no Espírito. Você está prestes a descobrir como mudar completamente sua forma de se conectar com Deus. E quando fizer isso, verá respostas, experimentará milagres e viverá um relacionamento com Deus mais profundo do que nunca. Mas antes de entrarmos nesse segredo, precisamos entender o que realmente significa orar no Espírito. Afinal, essa expressão é muito falada, mas poucos sabem explicá-la com clareza. Você já se perguntou qual a diferença entre orar com a mente e orar no Espírito? Essa é a chave que pode transformar tudo. Muitas pessoas falam sobre oração, mas poucas realmente compreendem o que significa orar no Espírito. Para alguns, é apenas um momento de emoção durante a oração. Para outros, trata-se de falar em línguas. Mas será que essa é a explicação completa? O que a Bíblia realmente nos ensina sobre isso? Orar no Espírito é muito mais do que palavras, é entrar em sintonia total com Deus, permitindo que Ele guie cada clamor, cada súplica, cada intercessão. A diferença entre orar na carne e orar no Espírito está no nível de entrega. Quando alguém ora na carne, geralmente usa palavras repetitivas, ora apenas por obrigação ou faz pedidos baseados na própria vontade. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 6:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Já a oração no Espírito não é limitada pela lógica humana. Ela é conduzida pelo próprio Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. João 4:24 nos dá uma pista essencial. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a oração verdadeira não é apenas um ato físico, mas um encontro espiritual com Deus. Quem ora no Espírito está se conectando diretamente ao Pai, sem barreiras. É como se o próprio Deus estivesse falando por meio da pessoa que ora, pois suas palavras são alinhadas com o coração dele. Mas como alguém pode saber se está orando no Espírito? Primeiro, há um nível mais profundo de sensibilidade à voz de Deus. A pessoa sente que suas palavras não são apenas fruto da mente,
mas vem de um lugar mais profundo, como se fosse um rio fluindo de dentro dela. Segundo, há uma mudança na forma de orar. Em vez de apenas pedir coisas a Deus, a oração se torna um momento de intimidade, onde o Espírito Santo guia os pensamentos e as palavras. Muitas pessoas acham difícil orar por muito tempo porque dependem apenas do próprio intelecto. No entanto, quem ora no Espírito pode passar horas em comunhão com Deus sem perceber o tempo passar, porque a oração se torna uma experiência viva e transformadora. Isso acontece porque quando o Espírito Santo assume o controle, ele fortalece, guia e intercede em nosso favor. Orar no Espírito não significa que a pessoa deva ignorar a mente ou a razão, mas sim submeter tudo ao Espírito Santo. Algumas orações precisam ser feitas com entendimento, utilizando versículos bíblicos como fundamento. Outras vezes, o Espírito nos leva a orar sem que compreendamos completamente o que está acontecendo, mas sabemos que algo poderoso está sendo liberado. Esse é o nível de oração que Jesus praticava e ensinou aos seus discípulos. E se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, precisava desse tipo de oração, quanto mais nós. Mas como ele fazia isso na prática? Como era o padrão de oração de Jesus e o que podemos aprender com ele? Esse é um dos maiores segredos da vida de oração. Se há alguém que dominava completamente a arte de orar no Espírito, esse alguém era Jesus Cristo. Suas orações não eram vazias, mecânicas ou baseadas apenas em repetições. Pelo contrário, Jesus orava de maneira profunda, autêntica e totalmente conectada ao Pai. Mas como ele fazia isso? Qual era o segredo da sua vida de oração? A resposta está nos hábitos que ele praticava e que hoje podemos seguir. O primeiro detalhe marcante sobre a oração de Jesus é que ele buscava momentos de intimidade com Deus. Lucas 5,16 nos diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele poderia orar no meio da multidão? Sim, mas preferia se afastar, encontrar silêncio e se conectar profundamente com o Pai. Isso nos ensina que o ambiente de oração influencia diretamente a profundidade da nossa comunhão com Deus. Se queremos orar como Jesus, precisamos reservar momentos a sós, longe das distrações. Outro aspecto impressionante é a intensidade da oração de Jesus no Getsêmani. Lucas 22:44 descreve que ele orava com tanta intensidade que seu suor tornou-se como gotas de sangue. Isso não era apenas uma oração comum, era uma oração no Espírito, onde o clamor vinha do mais profundo da sua alma. Jesus sabia que a cruz se aproximava, mas a força que ele precisava veio do tempo que passou em oração. Isso nos ensina que a oração no Espírito nos fortalece para enfrentar desafios que não conseguiríamos suportar sozinhos. Além disso, Jesus nos mostrou que a oração não é apenas um monólogo, mas um diálogo com Deus. Ele constantemente falava com o Pai e o Pai lhe respondia. João 11:41-42 nos dá um exemplo claro disso quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, agradece ao Pai porque sabia que ele já havia respondido. Isso nos ensina que a oração não é um simples pedido, mas uma conexão de confiança com Deus. Outro ponto essencial sobre a oração de Jesus é que ele nunca dependia apenas de palavras humanas. Em João 5:19, ele afirmou: o Filho nada pode fazer por si mesmo, ele só faz o que vê o Pai fazer. Isso mostra que sua oração estava alinhada com a vontade de Deus, e por isso ele via tantos milagres acontecerem. Quando oramos no Espírito, não oramos baseados apenas no que achamos certo, mas naquilo que Deus já deseja realizar. Mas talvez o maior ensinamento de Jesus sobre a oração seja o que ele nos deixou no Pai Nosso.
Em Mateus 6, 9 e 13, ele nos ensinou um modelo de oração poderoso, que não se trata apenas de pedir coisas a Deus, mas de adorá-lo, buscar sua vontade e confiar nele para todas as áreas da vida. Quem ora no Espírito não foca apenas em problemas, mas se alinha com o propósito de Deus e se entrega à sua soberania. Se queremos viver uma vida de oração como a de Jesus, precisamos aprender a depender do Espírito Santo na hora de orar. Mas como isso funciona na prática? Como permitir que o Espírito guie nossa oração e nos leve a um nível mais profundo de comunhão? Esse é o próximo grande segredo que pode transformar sua caminhada com Deus. Muitas vezes, as pessoas oram sem saber exatamente o que dizer ou como se expressar diante de Deus. Elas sentem que suas palavras são repetitivas, vazias ou desconectadas da presença divina. Mas Deus não nos deixou sozinhos nessa jornada. Ele nos deu um ajudador, o Espírito Santo. Romanos 8, 26 nos ensina: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso significa que não precisamos depender apenas de nossa própria capacidade para orar. O Espírito Santo nos guia e fortalece nessa caminhada. Mas como o Espírito Santo guia a oração? Primeiro, ele nos ensina a orar conforme a vontade de Deus. Muitas vezes, pedimos coisas baseadas em nossos desejos, mas nem sempre estão alinhadas com o propósito de Deus. O Espírito Santo nos direciona para orar da maneira correta, nos levando a clamar pelo que realmente importa. Quando permitimos que Ele assuma o controle, nossa oração se torna mais eficaz e poderosa. Outro aspecto essencial é que o Espírito Santo nos dá discernimento sobre o que está acontecendo no mundo espiritual. Há momentos em que sentimos um peso no coração para orar, mas não sabemos exatamente o motivo. É o Espírito Santo nos alertando e nos chamando para a intercessão. Ele pode nos impulsionar a orar por alguém específico, por uma situação que ainda não conhecemos, ou até mesmo para impedir ataques espirituais antes que aconteçam. Além disso, quando oramos no Espírito, experimentamos uma conexão mais profunda com Deus. Não é apenas uma oração intelectual, mas um clamor que vem do mais profundo da nossa alma. Muitas vezes sentimos uma paz inexplicável ao orar, mesmo sem ver uma resposta imediata. Isso acontece porque o Espírito Santo nos dá segurança de que Deus já está agindo, mesmo que nossos olhos ainda não enxerguem. Mas como desenvolver essa sensibilidade ao Espírito Santo na oração? Primeiro, é necessário tempo e intimidade com Deus. Quem passa tempo na presença dele aprende a reconhecer sua voz. O Espírito fala de maneira sutil, às vezes com um pensamento, um sentimento ou até um versículo que surge no coração. Quanto mais cultivamos essa comunhão, mais fácil se torna perceber sua direção. Outra maneira prática de ser guiado pelo Espírito na oração é através da oração em línguas. Paulo disse em 1 Coríntios 14, 2, quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso significa que, ao orarmos em línguas, nos conectamos a um nível de intercessão sobrenatural, onde o próprio Espírito ora através de nós. Essa é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para interceder além da nossa compreensão humana. Se queremos experimentar uma oração realmente poderosa, precisamos aprender a depender do Espírito Santo como nosso guia. Ele nos leva a um nível onde nossas orações não são mais baseadas apenas em nossas necessidades, mas naquilo que Deus deseja realizar. E quando isso acontece, as respostas começam a chegar mais rápido, os milagres se manifestam e a presença de Deus se torna algo real e constante em nossa vida.
Mas por que algumas orações são respondidas de forma instantânea, enquanto outras parecem demorar? Existe um segredo espiritual por trás disso, e entender isso pode mudar completamente sua forma de orar. Você já percebeu que algumas pessoas oram e parecem receber respostas rapidamente, enquanto outras oram por anos sem ver mudanças? O que faz a diferença? A resposta está no nível de oração que cada pessoa pratica. A Bíblia nos ensina que a oração feita no Espírito Santo tem o poder de liberar respostas sobrenaturais e trazer soluções que a mente humana jamais poderia conceber. O grande segredo por trás disso está em orar alinhado à vontade de Deus. Muitas pessoas oram apenas com base em seus desejos, sem considerar se aquilo realmente faz parte do propósito de Deus para suas vidas. 1 João 5, 14 e 15 nos ensina: se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A oração no Espírito nos leva a orar de acordo com o coração de Deus, e isso acelera as respostas. A Bíblia está cheia de exemplos de orações que foram respondidas de maneira sobrenatural. O profeta Elias, por exemplo, orou para que não chovesse, e o céu se fechou por 3 anos. Depois, ele orou novamente e a chuva veio. 1 Reis 18, 41, 45. A diferença é que Elias não estava apenas fazendo um pedido pessoal, ele estava orando com base no que Deus já havia determinado. Esse é o segredo da oração eficaz. Não apenas pedir, mas orar com discernimento espiritual. Outro exemplo poderoso é o de Daniel. Em Daniel 10:12, um anjo lhe disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas mesmo com a resposta liberada, houve resistência espiritual que atrasou a manifestação da resposta por 21 dias. Isso nos ensina que muitas vezes a resposta já foi enviada, mas há batalhas invisíveis acontecendo e a oração persistente no Espírito é o que destrava o milagre. Além disso, a fé tem um papel essencial na oração que move os céus. Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando oramos no Espírito, nossa fé é fortalecida porque não estamos mais dependendo do que vemos ou sentimos, mas da convicção de que Deus já está agindo. Isso gera um nível de confiança que muda completamente a maneira como oramos. Para ativar essa dimensão sobrenatural da oração, é necessário consistência e entrega total ao Espírito Santo. Quem ora apenas de vez em quando, sem intensidade, dificilmente verá mudanças rápidas. Mas quem aprende a orar no Espírito constantemente, se rendendo completamente a Deus, começa a viver milagres como algo natural. A oração passa a ser mais do que um pedido. Torna-se um canal de manifestação do poder de Deus. Se queremos ver respostas sobrenaturais, precisamos aprender a orar como Jesus ensinou, deixando o Espírito Santo guiar cada palavra, cada pensamento e cada intercessão. Mas existe algo que pode impedir completamente essa manifestação. Erros que bloqueiam a oração e enfraquecem a comunhão com Deus. Você sabe quais são? Identificar e corrigir esses erros pode ser a chave para destravar sua vida de oração. Muitas pessoas oram, mas não experimentam o poder de Deus em suas vidas. Elas clamam, suplicam, insistem, mas parece que suas orações não passam do teto. O que pode estar impedindo que essas orações sejam eficazes? A Bíblia nos ensina que há barreiras espirituais que podem bloquear nossas orações, e se não identificarmos e corrigirmos esses erros, podemos estar limitando o agir de Deus sem perceber. O primeiro grande impedimento para uma oração poderosa é o pecado não confessado. Isaías 59:2 nos alerta:
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso significa que, se uma pessoa mantém pecados sem arrependimento, isso pode bloquear sua comunhão com Deus. Mas há uma solução: confessar os pecados diante do Senhor e buscar viver uma vida de santidade. Outro fator que pode impedir a oração de ser eficaz é a falta de fé. Hebreus 11:6 nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando oramos sem acreditar realmente que Deus pode agir, essa dúvida enfraquece a oração. Tiago 1:6-7 nos ensina que devemos pedir sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, instável e sem direção. A fé é a chave que abre portas espirituais, e sem ela, a oração perde sua força. Além disso, motivações erradas podem bloquear as respostas. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, quando pedimos apenas por interesse próprio, sem considerar a vontade de Deus, nossas orações perdem o poder. A oração eficaz é aquela que busca não apenas satisfazer desejos pessoais, mas que está alinhada com o propósito divino. Outro erro que pode impedir uma oração de ser poderosa é a falta de perdão. Jesus ensinou em Marcos 11:25 que antes de orarmos, devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O rancor e a amargura são barreiras espirituais que travam a ação de Deus. Se há alguém que você ainda não perdoou, este pode ser o bloqueio que está impedindo suas orações de serem respondidas. Também há uma resistência espiritual que pode retardar a resposta da oração. Em Daniel 10:12-13, o anjo revelou que a resposta à oração de Daniel foi enviada no primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual que impediu a manifestação imediata da resposta. Isso significa que, mesmo quando Deus já respondeu, há forças malignas tentando bloquear a bênção. A oração perseverante e a intercessão são armas para vencer essa resistência espiritual. Se quisermos que nossas orações sejam poderosas, precisamos eliminar essas barreiras. Precisamos orar com um coração limpo, cheios de fé, com motivações corretas, perdoando os outros e perseverando até vermos a resposta. Mas existe um segredo ainda mais profundo, um tipo de oração que destrava o sobrenatural de Deus e que poucos compreendem. Você já ouviu falar da oração em línguas? Esse mistério espiritual pode mudar completamente a sua vida de oração. A oração em línguas é um dos maiores mistérios espirituais revelados na Bíblia, mas também é um dos temas mais mal compreendidos dentro do cristianismo. Muitos a rejeitam por falta de conhecimento, enquanto outros a limitam a um simples dom para determinados momentos. No entanto, Paulo nos ensina que orar em línguas é uma ferramenta poderosa para a edificação pessoal e conexão direta com Deus. Será que você tem deixado de usar essa arma espiritual? A Bíblia nos revela que quando oramos em línguas, não estamos falando aos homens, mas diretamente a Deus. 1 Coríntios 14:2 diz: porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Isso significa que quando nos rendemos ao Espírito Santo e permitimos que Ele ore através de nós, estamos liberando palavras e intercessões que nem mesmo nossa mente compreende completamente. É uma oração sobrenatural, onde nosso espírito se comunica diretamente com Deus. Mas por que orar em línguas é tão poderoso? Porque essa oração ultrapassa as limitações da nossa mente e nos coloca no nível espiritual correto. Muitas vezes não sabemos orar como convém, não temos as palavras certas ou nem mesmo sabemos qual é a vontade de Deus para determinada situação.
Romanos 8:26 nos ensina que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração em línguas nos alinha com a perfeita vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o que está sendo falado. Outro benefício da oração em línguas é que ela edifica espiritualmente aquele que a pratica. Paulo disse em 1 Coríntios 14:4, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, essa oração fortalece nossa fé, nos dá mais ousadia e nos conecta de maneira mais profunda com Deus. Não é coincidência que os homens e mulheres mais usados por Deus em toda a história da Igreja eram pessoas que praticavam a oração no Espírito com frequência. Além disso, orar em línguas é uma arma poderosa contra as investidas do inimigo. Efésios 6:18 nos instrui, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. A guerra espiritual é real e o inimigo tenta impedir as respostas de oração e enfraquecer nossa fé. Mas quando oramos em línguas, estamos declarando palavras espirituais que Satanás não pode entender nem impedir. Essa é uma das razões pelas quais o diabo tenta desacreditar esse dom, porque ele sabe o quanto ele é eficaz. Muitas pessoas se perguntam, mas como eu posso começar a orar em línguas? O primeiro passo é desejar e pedir esse dom ao Espírito Santo. Marcos 16:17 diz, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão novas línguas. Se você crê, então esse dom está disponível para você. O segundo passo é se abrir para o mover de Deus sem medo ou dúvidas. O Espírito Santo não força ninguém a orar em línguas, mas ele capacita aqueles que se rendem à sua vontade. A oração em línguas é um mistério espiritual profundo, mas acessível a todos que desejam se aprofundar na presença de Deus. Quem pratica essa oração regularmente experimenta um nível mais alto de discernimento espiritual, autoridade e intimidade com Deus. Mas há algo igualmente importante para que a oração seja realmente eficaz: a perseverança. Muitas pessoas desistem antes de verem a resposta, sem perceber que estavam mais perto do milagre do que imaginavam. Será que você tem insistido o suficiente na sua oração? Esse é um dos segredos que Jesus nos ensinou. Muitas pessoas começam a orar com fé, mas desistem antes de ver a resposta. Elas pedem a Deus por algo, esperam um pouco e, se nada acontece imediatamente, desanimam. No entanto, Jesus nos ensinou que a oração eficaz exige persistência. Lucas 18:1 diz, Jesus contou uma parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Isso significa que quem persiste em oração vê resultados que os impacientes nunca experimentarão. Jesus nos deu o exemplo da parábola da viúva persistente, Lucas 18:2-8. Ela buscava justiça contra seu adversário e não aceitava um não como resposta. O juiz inicialmente a ignorou, mas por causa de sua insistência, acabou atendendo ao seu pedido. Se até um juiz injusto atendeu à súplica daquela mulher, por causa da sua persistência, imagine quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá àqueles que não desistem. Outro exemplo poderoso de perseverança na oração está na história do profeta Elias. Em 1 Reis 18:42-44, Elias orou 7 vezes até ver um pequeno sinal da chuva chegando. E se ele tivesse parado na 6ª oração, o milagre não teria acontecido. Muitas pessoas desistem na 6ª oração sem saber que a resposta viria na 7ª. Isso nos ensina que quem continua orando, mesmo quando não vê nada, está mais perto do milagre do que imagina. Mas por que Deus permite essa espera? Porque a perseverança na oração não apenas traz respostas, mas também molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Em Tiago 1:3-4 está escrito que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança nos torna completos e maduros.
Ou seja, enquanto esperamos a resposta de Deus, estamos sendo preparados para receber algo ainda maior do que pedimos. Outra razão para continuar orando é que muitas batalhas espirituais acontecem nos bastidores antes da resposta chegar. No livro de Daniel, vemos que sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias, porque houve uma guerra espiritual no mundo invisível. Daniel 10, 12, 13. Se Daniel tivesse parado de orar antes desse período, talvez nunca tivesse recebido a revelação. Isso nos mostra que a oração persistente não apenas pede a bênção, mas também abre caminho para que ela chegue. Para desenvolver essa perseverança, uma estratégia prática é manter um diário de oração. Escrever os pedidos e registrar quando as respostas chegam nos ajuda a ver como Deus está agindo ao longo do tempo. Muitas vezes ele já começou a responder, mas não percebemos porque estamos focados apenas no que ainda não aconteceu. A gratidão pelo que Deus já fez fortalece nossa fé para continuar esperando pelo que ainda virá. Se quisermos experimentar uma vida de oração realmente transformadora, precisamos aprender a insistir na presença de Deus. Mas além da persistência, há um detalhe que pode tornar nossa oração ainda mais profunda: o ambiente espiritual que criamos. Você já percebeu que Jesus sempre escolhia lugares tranquilos para orar? Será que o ambiente onde oramos influencia nossa conexão com Deus? Esse é um dos segredos para uma oração mais poderosa. Jesus não orava de qualquer jeito, em qualquer lugar, de forma apressada ou distraída. Ele tinha o hábito de se afastar da multidão e buscar um ambiente propício para estar a sós com Deus. Marcos 1:35 nos revela: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Isso nos ensina que o ambiente que escolhemos para a oração pode influenciar diretamente nossa conexão com Deus. Muitas pessoas tentam orar em meio ao barulho, às distrações do celular ou até mesmo de maneira apressada. Mas para desenvolver uma oração realmente profunda no Espírito, é essencial criar um ambiente que favoreça essa comunhão. Jesus frequentemente se retirava para lugares tranquilos, porque sabia que o silêncio ajuda a mente a se concentrar e o coração a se abrir para ouvir a voz de Deus. O primeiro passo para criar esse ambiente é eliminar distrações. O mundo moderno está cheio de interrupções, celulares vibrando, redes sociais chamando atenção, compromissos acumulados. Se queremos ter uma oração eficaz, precisamos aprender a separar um tempo e um lugar onde possamos estar totalmente focados em Deus. Pode ser um cômodo da casa reservado para a oração, um canto silencioso ou até mesmo um parque onde o coração possa se conectar com o Criador. Outro fator importante é preparar o coração antes de começar a orar. Muitas vezes, entramos na oração ainda cheios de ansiedade e preocupações. Uma boa prática é tirar alguns minutos antes para louvar, agradecer e meditar em um versículo. Isso acalma a mente e abre espaço para o Espírito Santo agir. Salmos 46:10 nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando silenciamos a alma, nos tornamos mais sensíveis à presença divina. A luz e a postura também podem influenciar a experiência de oração. Algumas pessoas preferem orar em um ambiente com pouca luz, para evitar distrações visuais, enquanto outras se sentem mais conectadas ao orar ao ar livre. Não existe uma regra fixa. O importante é criar um ambiente que favoreça a entrega total a Deus. Quanto à postura, tanto ajoelhar-se quanto orar em pé ou sentado são válidos. O essencial é que o coração esteja inclinado ao Senhor. Além disso, a adoração e a gratidão transformam o ambiente espiritual. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo.
Salmos 22:3. Isso significa que, antes de apresentar pedidos, começar exaltando a Deus pode mudar completamente o ambiente de oração. Muitas vezes, a resposta já começa a ser liberada no momento em que nos rendemos em adoração, antes mesmo de pedirmos qualquer coisa. Criar um ambiente favorável para a oração não é um ritual religioso, mas uma demonstração de que levamos nossa comunhão com Deus a sério. Quando valorizamos esse tempo e preparamos nosso coração, nossa oração se torna mais profunda e nossa conexão com o Espírito Santo se fortalece. Mas existe um princípio que pode elevar nossa oração a um nível ainda maior: o jejum. Você sabia que o jejum pode destravar respostas espirituais que estavam retidas? Esse é um segredo espiritual que muitos ignoram, mas que pode transformar completamente sua vida de oração. Jesus nos revelou um segredo poderoso sobre a oração. Há batalhas que só podem ser vencidas quando combinamos oração com jejum. Em Mateus 17:21, após seus discípulos não conseguirem expulsar um demônio, ele disse: "Mas esta casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Isso significa que certos desafios espirituais exigem uma entrega ainda mais profunda, e o jejum é um dos maiores catalisadores do poder de Deus. Mas o que exatamente é o jejum? Algumas pessoas pensam que é apenas ficar sem comer, mas o verdadeiro jejum é um tempo de separação para buscar a Deus de maneira mais intensa, negando a carne para fortalecer o espírito. Ele nos ajuda a vencer distrações, aumentar a sensibilidade ao Espírito Santo e acelerar respostas que estavam retidas. Se sua vida de oração parece estagnada, o jejum pode ser a chave para destravar o sobrenatural. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de pessoas que jejuaram e experimentaram milagres extraordinários. Daniel jejuou por 21 dias e recebeu revelações poderosas. Daniel 10:2-3. Esther convocou um jejum de 3 dias e viu Deus reverter um decreto de morte contra seu povo. Esther 4:16. Até Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério, demonstrando que o jejum nos prepara para grandes propósitos. Mateus 4:2. Esses exemplos mostram que quando o jejum é combinado com oração, portas se abrem e respostas chegam. Mas, como jejuar corretamente? O primeiro passo é ter um propósito claro. O jejum não é apenas uma disciplina espiritual, mas um tempo específico para buscar algo de Deus, seja uma resposta, uma transformação pessoal ou uma libertação espiritual. O segundo passo é escolher o tipo de jejum. Pode ser um jejum total, sem comida por um tempo determinado, um jejum parcial, como o de Daniel, onde ele se absteve de certos alimentos, ou até mesmo um jejum de algo que ocupa muito espaço na sua vida, como redes sociais. Outro fator importante é substituir o tempo de alimentação pelo tempo de oração e meditação na palavra. O jejum sem oração é apenas uma dieta. Se não nos aprofundamos espiritualmente durante esse período, não colhemos os frutos que ele pode gerar. O verdadeiro jejum nos leva a um nível de intimidade com Deus que dificilmente alcançamos apenas com oração comum. Além de fortalecer nossa vida espiritual, o jejum também traz libertação e proteção. Isaías 58:6 diz: "Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo?" Ou seja, o jejum tem o poder de quebrar cadeias espirituais, desfazer amarras e trazer libertação para situações que pareciam impossíveis. Se você deseja experimentar um nível mais alto de oração e poder espiritual, comece a incluir o jejum na sua jornada com Deus. Mas além da oração e do jejum, há algo ainda mais poderoso para enfrentar as batalhas espirituais: a intercessão no Espírito.
Você sabia que a oração no Espírito é uma das armas mais eficazes contra os ataques do inimigo? Esse é um princípio que pode transformar completamente sua caminhada com Deus. Muitas pessoas não percebem que a oração não é apenas um diálogo com Deus, mas também uma arma poderosa em meio a uma batalha invisível. Efésios 6:12 nos alerta: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que quando nos ajoelhamos para orar, entramos diretamente no campo de batalha espiritual. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu a oração no Espírito como uma arma poderosa para vencer as investidas do inimigo. Efésios 6:18 nos instrui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso significa que orar no Espírito é essencial para resistirmos às forças do mal e permanecermos firmes na fé. Quando oramos dessa maneira, nossa oração não vem apenas da nossa mente, mas do próprio Espírito Santo intercedendo através de nós. Um exemplo impressionante de batalha espiritual envolvendo oração está no livro de Daniel. No capítulo 10, vemos que Daniel orou e jejuou por 21 dias até que um anjo viesse com a resposta. Mas por que demorou tanto? O anjo explicou que desde o primeiro dia sua oração foi ouvida, mas houve uma luta espiritual nos céus que atrasou a resposta. De Daniel 10:13. Isso nos mostra que muitas respostas de oração são liberadas no mundo espiritual, mas encontram resistência nas regiões celestiais. E é através da oração persistente que essas barreiras são quebradas. A oração no Espírito também nos dá discernimento para identificar ataques espirituais. Muitas vezes, problemas que parecem apenas naturais têm raízes espirituais. Doenças recorrentes, dificuldades financeiras inexplicáveis, crises emocionais e até divisões dentro da família podem ser influências demoníacas, tentando minar a fé e enfraquecer a comunhão com Deus. Mas quando oramos no Espírito, o próprio Deus nos revela como devemos lutar contra essas investidas. Outro aspecto poderoso da oração no Espírito na guerra espiritual é que o inimigo não pode entender o que está sendo declarado. 1 Coríntios 14:2 nos ensina: quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso significa que, quando oramos em línguas ou guiados pelo Espírito Santo, estamos liberando declarações no mundo espiritual que Satanás não pode interceptar nem impedir. Mas para que essa oração seja eficaz, é preciso constância e fé. Muitos cristãos desistem da batalha antes da vitória, sem perceber que o momento em que sentem mais oposição pode ser justamente o momento em que a resposta está prestes a chegar. A Bíblia nos ensina que devemos perseverar e usar todas as armas espirituais disponíveis para resistir ao inimigo e avançar no propósito de Deus. Se queremos viver uma vida cristã vitoriosa, precisamos aprender a usar a oração no Espírito como uma arma de guerra. Mas há um segredo que pode tornar essa oração ainda mais poderosa: a adoração e a gratidão. Você sabia que louvar e agradecer antes da resposta chegar pode acelerar milagres e abrir portas no mundo espiritual? Esse é um princípio que pode transformar sua vida de oração. Muitas pessoas enxergam a oração apenas como um momento de pedir coisas a Deus. Elas chegam diante dele com uma lista de necessidades, fazem suas súplicas e esperam uma resposta. Mas existe um segredo espiritual que pode tornar a oração mais poderosa e acelerar as respostas do céu: a adoração e a gratidão.
Filipenses 4:6 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, a gratidão e a adoração devem estar sempre presentes na nossa vida de oração. A adoração não é apenas um cântico entoado na igreja, mas uma atitude do coração que exalta a Deus acima de qualquer circunstância. Quando adoramos antes de ver a resposta, estamos demonstrando fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Josafá e o povo de Israel em 2 Crônicas 20. Eles estavam cercados por um exército inimigo e, em vez de lutar com armas, colocaram um grupo de adoradores à frente do exército. Eles começaram a louvar a Deus e, no mesmo momento, o Senhor causou confusão entre os inimigos e trouxe uma vitória sobrenatural. A gratidão também tem um papel essencial na oração. Muitas vezes, as pessoas só agradecem depois de receberem algo, mas a verdadeira fé agradece antes mesmo da resposta chegar. Jesus demonstrou isso ao orar antes de multiplicar os pães e peixes. João 6:11. Antes mesmo de o milagre acontecer, ele deu graças ao Pai, demonstrando plena confiança de que Deus já estava agindo. Isso nos ensina que quando oramos com gratidão, estamos declarando que já cremos na resposta, e isso move o sobrenatural. Além de acelerar respostas, a adoração e a gratidão mudam nossa perspectiva. Quando focamos apenas nos problemas, nossa fé enfraquece. Mas quando escolhemos louvar a Deus, mesmo em meio às dificuldades, nosso coração se fortalece e nossa confiança nele aumenta. O salmista Davi entendia bem esse princípio. No Salmos 103:2, ele declara: bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Isso nos ensina que, ao lembrar o que Deus já fez, nos tornamos mais confiantes no que Ele ainda fará. Outra razão para combinar oração com adoração e gratidão é que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Salmos 22:3. Quando adoramos, criamos um ambiente onde sua presença se manifesta. Isso explica porque, muitas vezes, as respostas vêm durante momentos de louvor, quando o coração está completamente rendido ao Senhor. A adoração atrai a presença de Deus e onde Ele está, milagres acontecem. Se queremos orações mais eficazes, precisamos aprender a não apenas pedir, mas também louvar e agradecer a Deus continuamente. O segredo é simples. Antes de apresentar suas necessidades, comece exaltando a grandeza de Deus. Agradeça por tudo o que Ele já fez e declare que a resposta já está a caminho. Isso mudará completamente a forma como você ora e fortalecerá sua fé. Mas há um detalhe essencial. Nem sempre a resposta de Deus vem da forma como esperamos. Muitas vezes, Ele já respondeu, mas nós não percebemos. Será que você tem discernido os sinais de que Deus já está agindo? Esse é um dos maiores segredos para quem deseja uma vida de oração mais eficaz. Muitas pessoas oram esperando uma resposta visível e imediata de Deus. Elas acreditam que a única forma de saber se Deus respondeu é ver um milagre acontecer diante dos seus olhos. No entanto, nem sempre Deus responde da maneira como esperamos, e muitas vezes Ele já está agindo, mas nós não percebemos. O problema não é a falta de resposta, mas a falta de discernimento espiritual para reconhecer a resposta de Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus sempre responde à oração, mas suas respostas vêm de 3 formas: sim, não ou espere. 1 João 5, 14 e 15 nos ensina: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso significa que quando oramos alinhados com a vontade de Deus, a resposta já foi liberada no mundo espiritual, mesmo que ainda não a vejamos fisicamente. Um dos sinais de que Deus já respondeu sua oração é a paz interior.
Filipenses 4:7 nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Muitas vezes, antes mesmo de algo mudar externamente, Deus já começa a nos dar paz no coração. Essa paz não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Outro sinal de que a resposta já chegou é quando portas inesperadas começam a se abrir ou fechar. Muitas vezes, Deus responde dizendo não e fechando uma porta porque Ele tem algo melhor preparado. Outras vezes, Ele abre um caminho onde parecia impossível. Provérbios 16:9 nos ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que a resposta de Deus pode vir através de mudanças inesperadas que inicialmente não entendemos, mas que fazem parte do plano dele para nós. Além disso, Deus pode responder através de pessoas, situações e até da sua palavra. Quantas vezes você já orou sobre algo e logo depois recebeu um conselho, ouviu uma pregação ou leu um versículo que falava diretamente com sua situação? Isso não é coincidência. Deus nos fala de muitas formas, mas se estivermos distraídos ou focados em apenas um tipo de resposta, podemos não perceber o que Ele já está dizendo. A demora na resposta nem sempre significa que Deus não ouviu. No livro de Daniel, vemos que sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias por causa de uma batalha espiritual. Daniel 10:12-13. Isso nos ensina que às vezes Deus já respondeu, mas há uma resistência no mundo espiritual, que precisa ser vencida através da oração persistente. Se queremos discernir quando Deus já respondeu, precisamos andar em comunhão com o Espírito Santo e ter um coração sensível à sua voz. Muitas vezes, Ele já está mostrando a resposta, mas nossa ansiedade ou expectativa por algo diferente nos impede de enxergar. Por isso, além de orar, precisamos aprender a escutar, confiar e esperar no Senhor. Mas há algo que pode acelerar a resposta e nos fortalecer enquanto esperamos: a oração acompanhada de jejum. Você sabia que algumas respostas só se manifestam quando combinamos oração e jejum? Esse é um princípio espiritual poderoso que pode mudar completamente sua caminhada com Deus. A oração no Espírito não é apenas um ato religioso ou um momento isolado do dia, mas um estilo de vida que transforma todas as áreas da nossa existência. Quem desenvolve uma vida de oração verdadeira experimenta mudanças não apenas no seu relacionamento com Deus, mas também na sua vida emocional, financeira, familiar e até mesmo na saúde. Isso acontece porque quando nos conectamos profundamente com Deus, sua presença começa a influenciar tudo ao nosso redor. Um dos primeiros impactos da oração no Espírito é a paz sobrenatural que toma conta do coração. Muitas pessoas vivem ansiosas, carregadas de preocupações e incertezas, mas a Bíblia nos ensina que a oração é o remédio para essa inquietação. Filipenses 4:6-7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nos rendemos à oração no Espírito, a ansiedade perde força e somos tomados por uma paz que não depende das circunstâncias. Outro aspecto poderoso é que a oração fortalece nossos relacionamentos. Quem ora no Espírito se torna mais sensível à voz de Deus e também à necessidade das pessoas ao seu redor. O Espírito Santo nos ensina a perdoar, a ter paciência e a agir com sabedoria, evitando conflitos desnecessários. Muitos lares são restaurados e relacionamentos são curados quando há um compromisso sério com a oração.
Quando uma família ora junta, ela se torna mais unida, protegida e direcionada pelo Senhor. A oração também traz direção para decisões importantes. Quantas pessoas tomam escolhas erradas porque não buscaram a orientação de Deus? Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando oramos no Espírito, o próprio Deus começa a nos dar discernimento e sabedoria para tomar decisões corretas, seja na vida profissional, sentimental ou em qualquer outra área. Ele nos impede de seguir por caminhos errados e nos guia para o propósito dele. A vida financeira também é impactada por uma vida de oração. Isso não significa que Deus faz dinheiro cair do céu, mas Ele dá sabedoria para administrar recursos, abre portas de oportunidade e nos livra de decisões financeiras ruins. Além disso, a oração nos ensina a confiar que Deus é o nosso provedor. Mateus 6:31-33 nos ensina que quando buscamos primeiro o reino de Deus, tudo o que precisamos nos será acrescentado. Outro impacto fundamental é que a oração fortalece nosso espírito contra ataques do inimigo. Quem tem uma vida de oração constante está mais protegido espiritualmente. O diabo tenta enfraquecer os cristãos através de tentações, dúvidas e opressão. Mas quem ora no Espírito se torna mais sensível aos ataques espirituais e sabe como resistir a eles. Efésios 6:18 nos instrui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. A oração nos reveste de autoridade e nos fortalece contra as ciladas do inimigo. O impacto da oração no Espírito é tão profundo que muda completamente a forma como enxergamos a vida. O que antes parecia impossível começa a se tornar possível, porque passamos a olhar tudo pela perspectiva de Deus. Mas para que essa transformação aconteça, é preciso ter constância na vida de oração. Como manter esse fogo aceso? Como evitar que a oração esfrie com o tempo? Esse é um dos segredos mais importantes para quem deseja ter uma vida espiritual forte e inabalável. Muitas pessoas querem ter uma vida de oração mais profunda, mas não sabem por onde começar. Elas até tentam orar, mas sentem que suas orações são superficiais, monótonas ou sem efeito. A boa notícia é que qualquer pessoa pode desenvolver uma vida de oração poderosa, desde que entenda os princípios espirituais que a fortalecem. A oração não é um dom reservado para alguns poucos escolhidos. Ela é um convite aberto a todos que desejam se aproximar de Deus de maneira real e transformadora. O primeiro passo para ativar uma vida de oração profunda é ter um compromisso diário com Deus. Assim como ninguém cresce fisicamente sem alimentação regular, ninguém cresce espiritualmente sem um tempo diário de oração. Jesus nos deu esse exemplo. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Isso nos ensina que a constância é essencial. Não se trata de sentir vontade, mas de estabelecer um compromisso inegociável com Deus. Outro segredo é aprender a orar com a palavra de Deus. Muitas pessoas não sabem o que dizer na oração, mas quando usam versículos bíblicos como base, suas orações se tornam mais eficazes e cheias de autoridade. Jeremias 1:12 nos diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou seja, quando oramos a palavra de Deus, estamos clamando por algo que Ele já prometeu e Ele mesmo se encarrega de cumprir. Além disso, é importante ter um coração rendido e sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes, as pessoas tratam a oração como uma obrigação religiosa ou como um simples momento de pedir coisas a Deus. Mas a oração é muito mais do que isso. Ela é um relacionamento com Deus, um tempo de comunhão onde falamos com Ele, mas também ouvimos sua voz.
Quando aprendemos a silenciar nossa mente e a esperar em Sua presença, começamos a perceber como o Espírito Santo nos conduz e nos ensina a orar com profundidade. Outro hábito essencial para manter uma vida de oração fervorosa é cultivar o ambiente certo. Se estamos constantemente cercados por distrações, ruídos e preocupações, nossa mente dificilmente se conectará com Deus de maneira profunda. Jesus buscava lugares tranquilos para orar porque sabia que o ambiente influencia a qualidade da oração. Criar um espaço de oração, onde possamos nos afastar das distrações e nos concentrar totalmente em Deus, faz toda a diferença. A perseverança também é fundamental. Muitas pessoas desistem de orar porque não veem respostas imediatas, mas a Bíblia nos ensina que as maiores respostas vêm para aqueles que não desistem. Lucas 18:1 nos diz que Jesus contou uma parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Quem mantém uma vida de oração constante não apenas recebe respostas, mas também experimenta um crescimento espiritual profundo e uma intimidade maior com Deus. Ativar uma vida de oração profunda não acontece do dia para a noite, mas é um processo de crescimento e amadurecimento. Quanto mais tempo passamos em oração, mais conhecemos a Deus e mais sentimos seu poder agindo em nossa vida. Mas há algo essencial para consolidar essa jornada: permanecer firme até que a resposta chegue. Será que você tem orado até o milagre acontecer? Esse é um dos princípios mais importantes para quem deseja ver a manifestação do sobrenatural de Deus. Agora que você conhece os segredos da oração no Espírito, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Infelizmente, muitas pessoas aprendem sobre o poder da oração, mas não colocam em prática. Elas ouvem sobre milagres, sobre a manifestação do sobrenatural, mas continuam vivendo uma vida de oração rasa e inconsistente. Deus está chamando você para um nível mais profundo, mas a decisão de mergulhar nesse relacionamento é sua. Se sua vida de oração tem sido fraca, mecânica ou sem impacto, este é o momento de mudança. Deus não está buscando pessoas perfeitas, mas sim corações dispostos. Se você deseja ver o poder de Deus se manifestar, precisa tomar uma decisão hoje, construir um hábito de oração sólido e verdadeiro. Não importa se você começa com poucos minutos por dia, o que importa é a constância. O segredo não está na quantidade de palavras, mas na entrega do coração. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei e não consegui manter o hábito da oração. Se esse é o seu caso, não desista. A Bíblia nos ensina que a perseverança na oração é essencial. Se você continuar buscando, mesmo nos dias difíceis, verá o poder de Deus se manifestar. Faça um compromisso com Ele hoje e inicie sua jornada rumo a uma oração transformadora. Deus está esperando por você. Agora eu te pergunto, você está disposto a transformar sua vida de oração? Está pronto para sair da superficialidade e entrar em um nível mais profundo com Deus? A resposta está nas suas mãos. O Espírito Santo já está pronto para te guiar, mas a decisão de buscar é sua. Comece hoje. Separe um tempo para orar. Peça que Deus te ensine a orar no Espírito. Não desista. Os maiores milagres acontecem quando perseveramos. Se esta mensagem tocou você e despertou um desejo de fortalecer sua vida de oração, não guarde isso apenas para você. Compartilhe esse ensinamento com alguém que precisa aprender sobre o poder da oração no Espírito. E se você deseja continuar crescendo espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo que pode transformar a sua caminhada com Deus. Vamos juntos viver uma vida de oração que move o céu.